Olá, estamos aqui ao vivo, direto da redação do Cultura Alternativa. Essa semana a gente fica aqui em Brasília e a gente resolveu falar um pouco sobre um tema. Eu estava tomando café e assisto nos dias dos jogos do Fluminense, os canais do Fluminense alternativos, e a gente queria falar sobre um tema chamado reconhecimento. Reconhecimento é um negócio muito interessante. Eu vou analisar sobre essa questão para você contar umas histórias sobre isso. Eu trabalhava no Senado e eu participava de feiras de livros pelo Brasil afora. E eu levava, você sabe que as instituições públicas, elas têm que fazer licitações para poder comprar material para seus locais, né? E eu levava as minhas caixas de som aqui para a gente fazer um evento chamado Evento Braille, onde você divulga as publicações do Senado em Braille, existem várias publicações do Senado em Braille, pelo menos na minha época existia, agora eu sou aposentado, né, do Senado. Eu levava essas caixas de som, que são minhas, né, e pagava do meu bolso uma taxa extra no avião, que elas eram pesadas, montava tudo para que os dirigentes à época do Senado pudessem fazer seus discursos e entregar as publicações. Eu era a pessoa que organizava o evento Braille. O tema hoje é reconhecimento, tá? Agora de manhã eu estava assistindo, tomando meu café, um reconhecimento que o Fluminense fez a um técnico, que foi técnico do Fluminense, chamado Abel Braga. Ele foi o técnico que mais ganhou jogos pelo Fluminense, ganhou torneios, ganhou uma série de coisas, e o campo 2 de treinamento se tornou, o nome do campo 2 se tornou Abel Braga. Abel Braga. Isso foi um reconhecimento do clube aos trabalhos, ao que esse treinador realizou ao longo do tempo. Eu queria agradecer aí também, tem um reconhecimento que foi feito a mim pela poeta maranhense MS_Areli. O nome dela é Areli. Se você quer seguir uma boa poeta, siga essa pessoa, que é uma pessoa especial, mora no interior, creio que em Imperatriz, no Maranhão, e reconhece em mim uma boa pessoa que tem muito a informar. Nos últimos dias, ela assistiu ao vivo a 2 lives minhas, uma que eu fiz anteriormente e essa. Então eu quero agradecer a ela pelo reconhecimento que ela me dá. E são muito poucos que reconhecem em mim alguma faceta, né? Mas enfim, continuando essa questão, então é fundamental você reconhecer a atividade do outro quando você admira. O Senado Federal, eu me lembro quando eu me aposentei, eu telefonei para um amigo chamado Augusto, e eu sou um cara muito emotivo. Se você assistir as minhas lives anteriores, você vai ver que eu me emociono fácil. E disse: poxa, Augusto, me aposento e não há um reconhecimento do Senado a tudo que eu fiz, levando as minhas caixas de som de propriedade privada para que os eventos Braille tivessem uma excelente amplificação sonora. Levava meus microfones, pedestal, tudo. Pagava o excesso de bagagem do meu bolso. Ele disse: ô amigo, não espere isso dessa instituição. Isso não vai ocorrer. Você não ocupou cargos de diretoria nem de chefia, você ocupou cargos de assessoria. E o reconhecimento a você talvez tenha sido você fazer parte da comissão da Feira do Livro. Perfeito, eu falei, e emocionado, eu fiquei triste com a falta de reconhecimento. Às vezes aqui no Cultura Alternativa eu fico triste com a falta de reconhecimento à minha dedicação. Depois que eu me aposentei, não é? Eu tenho 60 anos, eu tento fazer matérias dentro do que é possível. É engraçado, eu não posso comer quase nada,
porque eu sou diabético e tenho que fazer matéria sobre gastronomia. Então eu escrevo as matérias, às vezes pego o histórico de um estabelecimento, às vezes escrevo sobre um produto que eu pude comer, né, que são poucos. O diabético é um condenado a comer só produtos regrados e inclusive pessoas que convivem com os diabéticos às vezes os destroem, não é? Quando ele come alguma coisa a mais, você que provocou esse aumento da sua diabetes, não faça isso. Se você conviver com um diabético, saiba que às vezes ele não tem para onde seguir, ele está encarcerado, ele só pode comer aquilo, você entende? Então elogie sempre o diabético, porque ele vai ter momentos de equilíbrio psicológico e de desequilíbrio. Mas aí eu acho que às vezes falta o reconhecimento por parte do Cultura Alternativa, a minha dedicação ao Cultura Alternativa, que é uma dedicação que varia, ela não é diária, ela não é uma dedicação embasada numa agenda, porque eu aposentei, não é? Então se eu aposentei, caramba, eu acho que eu tenho direito a ser feliz, não é? E não posso ficar o tempo todo escrevendo, entrevistando pessoas, escrevendo sobre estabelecimentos, me alimentando sem poder me alimentar, porque vai aumentar a minha taxa glicêmica. Então, às vezes, as matérias saem pequenas, saem sem fotos, e eu sou criticado pela editora do Cultura Alternativa, né, que é a Agnes Adusumilli, quando eu faço esse tipo de publicação. Eu acho errado. Eu acho que você que tem uma companheira ou um companheiro, você não deveria criticar o seu companheiro, principalmente depois que ele se aposenta e ainda se dedica a fazer matérias depois que ele teve 3 cânceres ao longo da vida e tal. Mas faz parte, faz parte. Existem pessoas que não se reconhecem, não é? As pessoas, às vezes, muitas vezes, não sabem reconhecer o seu próprio trabalho e nem o trabalho do outro. Então é assim que é. Eu gosto de elogiar. Por exemplo, eu acabei de elogiar a Arely. A Arely faz um trabalho na área poética que muitas vezes eu posso chegar e achar que um poema não é tão bom, mas eu não vou chegar para ela, que é uma pessoa jovem, uma pessoa que está em destaque, eu não vou chegar e falar isso. Eu vou dizer sempre, Arely, vamos em frente, vamos para cima, ative a sua sensibilidade. Ela mora no interior, se ela for para São Paulo, ela vai ser criticada muitas vezes por segmentos literários muito intensos, e eu não sou isso. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Abrir espaço para as pessoas. Eu fiz várias entrevistas durante a pandemia com várias pessoas da área de arte e cultura. E poucos reconhecem em mim uma pessoa que abriu espaço para as pessoas. A Arely reconhece. Eu fiz, eu acho que um sarau com ela, uma entrevista e tal. Ela reconhece. Então ela é uma pessoa enorme. Por quê? Porque ela, jovem do jeito que é, o jovem hoje gosta muito de debater, de criticar, de esculhambar um ao outro e tal. E ela não. Ela é doce, ela reconhece no outro magia, ela reconhece no outro poesia, ela reconhece no outro a competência que esse tem para se dedicar ao próximo. Então eu agradeço a Arely, que é uma jovem que sabe reconhecer nas pessoas os seus dons. Então, prosseguindo, é fundamental você reconhecer com seus familiares. Por exemplo, você tem um familiar que ele não tem dom algum, mas ele deve ter algum dom, alguma coisa. Você reconheça nele o ponto positivo dele. Reconhecimento é fundamental, vindo de instituições, vindo da área privada. Se você é um chefe e tem um funcionário que não é tão bom, ele deve ter um talento em algum lugar. E aí você reconhecer isso nele e homenageá-lo por isso é muito legal. Eu, de minha parte, eu sempre vou homenagear as edições do Cultura Alternativa, mesmo que eu desgoste, mesmo que eu não concorde com aquela edição. Por quê? Porque eu acho que é um esforço feito pela Agnes Adusumilli para publicar coisas. Ela passa o dia inteiro trabalhando para aquele portal de notícias. Na parte da TV eu faço o que eu posso. Não é? Eu utilizo às vezes umas músicas do programa de edição chamado Videolip. Aí a Agnes fez questão de dizer que essas músicas fazem com que o programa não monetize no YouTube. É verdade. É pura verdade, mas eu não sei mais como aprender além disso. Eu tenho 60 anos, cara. Você está entendendo? Então, reconhecer em mim, você entende? O meu esforço em passar informação sobre
o próximo, sobre o artista alternativo, sobre empresas alternativas, sobre pequenos cafés, mesmo não podendo provar, não é, os produtos, é muito legal. Não é? Eu acho que nós deveríamos reconhecer no outro sempre os pontos positivos. Não é? Eu acho fundamental também a gente criticar construtivamente, ou seja, se você for criticar, seja construtivo e não destrutivo. Isso não é legal. Então eu bato palmas para o Fluminense por ter reconhecido no técnico Abel todo um trabalho que ele desenvolveu ao longo da história. O Senado Federal podia ter reconhecido em mim todo um trabalho que eu fiz ao longo de 20 anos de participação na Feira do Livro, onde eu difundi muito as edições do Senado, não só as edições do Senado, as edições em braille do Senado e as edições do Senado. Consegui páginas de capa no jornal O Globo, com as edições do Rio de Janeiro, como isso há anos atrás. Nossa, e ninguém reconheceu esse trabalho, mas faz parte. Faz parte, e com 60 anos eu acho que eu não devo me entristecer mais com isso. Espero que o Cultura Alternativa publique no Instagram, que é coordenado pela Agnes Adusumilli, os meus esforços em fazer transmissões ao vivo, em fazer minhas transmissões. Eu faço hoje análises de mídia. Sabe quantas pessoas assistem? 1, 2 pessoas, porque ninguém está interessado em vídeos com mais de 2 minutos, tanto que o TikTok é 30 segundos, esse aqui é 2 minutos e tal. Reconheçam o meu trabalho, se vocês acharem válido reconhecer. Como eu vou reconhecer o trabalho de vocês e elogiar os pontos positivos de todos vocês, do Cultura Alternativa, do Senado Federal, de todos os candidatos políticos, dos diversos segmentos da sociedade brasileira, das empresas privadas. Eu vou reconhecer sempre os pontos positivos. Essa é a minha linha, de reconhecer os pontos positivos das pessoas. Reconheçam o meu trabalho, que eu reconhecerei sempre o de vocês. Achei bacana essa mensagem que o Fluminense me passou de reconhecimento ao Abel, que eu vi hoje, o vídeo, agora de manhã, há 10 minutos atrás, e fiz essa live falando do reconhecimento de todos vocês, artistas independentes, alternativos, de gênero, de qualquer área. Eu reconheço em vocês a dedicação de vocês a difundirem suas ideias. Sejam de direita, sejam de esquerda. Vocês têm o meu reconhecimento. Tá? E o Cultura Alternativa, junto com o trabalho da Agnes, eu reconheço neste trabalho um trabalho sério, dedicado. Tá? Tem aí agora, entrou um rapaz que é o meu personal trainer. Eu uso muito pouco esse rapaz, chama-se Eduardo Ribeiro. Se vocês quiserem um bom personal trainer, eu reconheço o trabalho dele. É um trabalho muito bom, mas reconheçam uns aos outros. Todos têm pontos positivos. Todos têm pontos positivos. Enfim, fica essa dica. O reconhecimento ao próximo, ao trabalho do próximo é fundamental. Reconheça o meu trabalho. Eu reconheço o trabalho da Agnes Adusumilli e reputo como um trabalho sério, bem bacana que ela faz no portal de notícias Cultura Alternativa. Ela é uma pessoa que conhece muito de pauta jornalística. Acho que deveria ousar mais no seu trabalho redacional. Mas é um trabalho que ela se dedica muito, espero que tenha muito sucesso. E ela poderia abrir espaço também para o meu trabalho no Instagram do Cultura Alternativa. Obviamente que eu sou editor-chefe do Cultura, podia publicar lá, mas eu acho que falta um reconhecimento por parte dela ao meu trabalho. Mas eu reconheço nela uma grande jornalista, uma grande pessoa da área de pauta e que tem desenvolvido um trabalho ininterrupto para você. Como reconheço no Eduardo Ribeiro, um grande profissional, dedicado ao próximo, sabe? E sempre vou reconhecer em todas as pessoas as dedicações que ela tem, os pontos positivos que ela tem a oferecer. Esse é o meu trabalho, reconhecer os pontos positivos. Eu acho que você deveria agir assim. Pare de criticar o próximo. Chega disso. Crítica a gente tem todo minuto, toda hora, todo segundo. Está na hora da gente reconhecer os pontos positivos de cada um. Valeu, bom dia.